Bem-vindos a mais um Psicóloga na Tela, quadro aqui no canal em que a gente analisa cenas de filmes ou séries que contêm a psicologia e a gente reflete um pouquinho quanto aquela cena é parecida ou não com a realidade. Meu nome é Erika, sou psicóloga. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever para você conhecer e não perder os vídeos que a gente faz toda semana aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aqui quais outras séries você gostaria que a gente falasse sobre. A série que a gente vai falar hoje é uma série muito intrigante, que é The Patient. É uma série da Star Plus que retrata como seria se um serial killer fizesse terapia. So, what can I help you with, Jean? Vou estar comentando sobre os 2 primeiros episódios e vou tentar ao máximo não conter spoiler para vocês. A mente de um serial killer sempre foi algo que interessou muito os amantes de psicologia. O que acontece, qual que é o funcionamento, o que faz uma pessoa agir dessa maneira. E a série retrata um pouquinho sobre isso. Como seria se um serial killer topasse fazer terapia? I'm not normal. I need to get better. Dá pra ver que os diretores quiseram dar um tom mais sério para a série. Tanto que o Alan, que é o personagem que interpreta o psicólogo, ele é muito parecido com um psicólogo na realidade. E a gente vê isso pela postura dele, pelo ambiente, pelo setting terapêutico ali, pela maneira que ele fala, enfim, todos esses elementos mostram que a série é um pouquinho parecida com a realidade nesse sentido do psicólogo. Então eu vou tentar explicitar um pouquinho para vocês o que do personagem do Alan tem parecido com a realidade. Na série só mostra um pouquinho do Alan sendo terapeuta na clínica tradicional, no consultório dele, porque logo depois acontecem os eventos ali com o paciente em questão, que é o serial killer. I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right? Yes. Quando o Alan está atendendo na clínica, tem alguns pontos que são muito parecidos com a realidade, que apesar de ser pouquinho coisa que mostra, é legal explicitar para vocês. Quando ele está atendendo o Jim, a gente percebe que o Jim relata algumas coisas importantes, como que o pai dele batia nele quando ele era criança. Só que ele não é muito específico nessas falas, ele não aprofunda muito o assunto. E o Steve Carell, que é o ator que interpreta o Alan, tenta puxar para ele ser um pouquinho mais específico, você pode me dar mais detalhes, enfim. E isso é uma coisa que a gente faz muito na clínica. Quanto mais detalhes a gente souber, mais fácil para a gente entender os acontecimentos, trazer reflexões, entender as consequências disso para o nosso paciente. Só que o Gene sempre fica tentando fugir um pouquinho do assunto, ele não aprofunda, a gente percebe que ele é um paciente resistente. E aí dá para entender que se passa alguns meses da terapia do Gene e eles não estão conseguindo fazer avanços. E a postura do Steve Carell, do Alan, é justamente explicitar um pouquinho isso. Falar que ele está frustrado um pouco com as sessões, que não está vendo tanto avanço, que está percebendo essa resistência do paciente. E muitas vezes a gente tem essa abordagem mesmo, de explicitar o nosso sentimento com a sessão do paciente para explicitar o que está acontecendo. Vamos pensar juntos a partir daqui. Vamos tentar achar soluções em conjunto. Tem alguma coisa que você não está me falando? Por que ainda não? O que está acontecendo? Então essa é uma postura bem profissional do Alan. Anyone who has come this far, who has made the choice to come to therapy and keep hammering away at the hard things, they can be helped. E a gente pode ver que é depois dessa sessão que o Gene sequestra o Alan. Então, provavelmente, o Gene também estava sentindo essa frustração de não estar conseguindo avançar, mas ele ainda não conseguia se abrir na terapia, ainda não estava conseguindo colocar seus reais sentimentos e pensamentos. E ele dá um jeito do modo dele na situação. Ele sequestra o Alan e vai fazer análise com o psicólogo dele trancafiado no porão da casa dele. Então a gente já vê uma característica aí, que o Gene ele tem a tendência de colocar a sua vontade acima dos limites das outras pessoas. E quando o Alan é sequestrado, muda toda a situação, O que provavelmente estaria passando na cabeça de um psicólogo que foi sequestrado é a mesma coisa que estaria passando na cabeça de alguém que não é psicólogo. Tô ferrado, Acabou pra mim, já deu. Tô numa situação muito perigosa. Mas a gente tem umas questões psicológicas para analisar aqui. Como? O Gene, ele tem essa vontade de cometer crimes e ele comete crimes. Ou seja, não é só um pensamento,
uma ideia, ele já parte para a realidade. E isso é uma coisa importante para a gente considerar, porque vai dizer do nível de gravidade do quadro do Dean. Outro aspecto que a gente tem que considerar, que o Dean sabe que é errado o que ele está fazendo, mas ainda assim ele continua fazendo, não é tão importante para ele, né, a empatia, o bem-estar do Alan. Importa mais, a prioridade é ele, né, o que ele deseja. Ele tem uma lógica própria dentro da cabeça dele, uma carência de empatia. I have a compulsion to kill people. So should I tell you more about my life? Ele chega até a falar pro Alan: eu sei que você deve estar chateado, que isso deve ser ruim para você. Mas ainda assim ele não se importa, ele vai fazer da mesma maneira. É uma fala de falsa empatia, ou uma empatia muito pequenininha ali, né? Outra questão que a gente tem que considerar: para alguém fazer terapia, precisa ter uma motivação interna de querer mudar. E a gente percebe isso um pouquinho no Dean, a gente vê essa ambiguidade. Ao mesmo tempo que ele quer realizar aquele desejo dele, ele também queria mudar e ser curado. Só que, mesmo assim, a balança pende mais para ele cometer os crimes e realizar o desejo dele. Tanto que ele sequestra o psicólogo dele e tem vontade de matar outras pessoas e fala sobre isso e fala que já cometeu atos desse tipo. Inclusive, na realidade, a gente presencia um pouquinho isso. Se a gente for estudar um pouquinho das pessoas que cometem crimes ou até serial killers, eles sabem muitas vezes que o que eles estão fazendo é errado e tem essa ambiguidade dentro deles que eles tentam lutar por um período de tempo. Mas dependendo da intensidade e gravidade dos sintomas, eles acabam, pendendo para esse lado mais obscuro. E outro aspecto que a gente tem que considerar é que casos assim são casos crônicos. Apesar do Dean não ser diagnosticado com nenhum transtorno de personalidade, psicótico, enfim, muito provavelmente ele tem algum. Ele tem traços muito fortes, né? Seja de psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, ou enfim. E mesmo que ele queira tratar, a literatura mostra o quão difícil é tratar esses tipos de traços, esses tipos de transtorno. É algo que dura muito tempo. Então, para fazer um tratamento com eficácia de controle dos sintomas, é algo longínquo, é algo que envolve medicação, terapia por muito tempo, uma rede de apoio fortificada, entre outras questões ali que podem ajudar na saúde mental dessa pessoa. But I have got bigger problems. E qual que é a chance do Dean soltar o Alan mesmo depois desse tratamento? Sendo que o que motivou ele, a lógica dele, foi sequestrar o psicólogo para que o psicólogo não falasse com a polícia sobre o caso dele. Então, apesar do Dean ter uma certa confiança no Alan, não é uma confiança total, né? E ele tem essa tendência de sobrepor a vontade dele, a falta de empatia, enfim. Então, consciente ou inconscientemente, o Alan, que é um psicólogo que tem muita experiência, ele consegue fazer essa leitura do ambiente. E o fio de esperança do Alan é muito mais fugir dali do que apostar numa relação terapêutica, num tratamento que vai dar algum fruto positivo. Só que ele não tem muitas opções, né? Então ele vai utilizar dos artifícios de psicólogo que ele tem. Quando o Alan é sequestrado, ele não é mais o psicólogo do Dean, ele é a vítima do Dean. E o Alan faz questão de explicitar isso, mas ainda assim ele utiliza algumas técnicas de psicologia, do papel dele como psicólogo, dessa imitação, né, como se estivesse na clínica, para ter essa relação com o Dean, e eu vou estar explicitando um pouquinho aqui para vocês o que ele fez, que técnicas que ele usou. Uma das técnicas que o Alan usa é a barganha. Ele tenta barganhar a sua liberdade apostando numa relação de confiança que ele poderia criar com o Dean. I want you. I want the expert. O Dean explica para ele o motivo dele ter sequestrado o Alan, e o Alan fala: bom, agora eu já sei disso, agora eu sei que você é um serial killer, eu sei que você já matou pessoas, e isso não precisa ser um problema, a gente pode continuar a nossa terapia na clínica. Eu não preciso contar às autoridades a menos que você vá machucar alguma outra pessoa daqui para frente. E que positivo que você me contou, vamos tentar continuar daí. Então ele tenta fazer essa barganha com o paciente, que é algo muito real na clínica, em prol de um objetivo que o paciente quer alcançar. Mas ali no caso do Dean não funciona muito, porque é um paciente super resistente, que tem essa lógica própria, que não vai aceitar qualquer coisa, então fica mais difícil a negociação. Outra técnica que o Alan usa, que a gente também usa na clínica, é o alinhamento. A gente tentar deixar o paciente alinhado em como funciona a terapia.
tanto em questões de acordo como em questões de limites. O Alan explicita, bom, a terapia é para ser um espaço sem medo, sem julgamentos e que a gente possa entrar em questões emocionais profundas sem essa presença de um desconforto tão grande, que não era o que estava acontecendo ali, porque não é só o paciente que precisa estar confortável, o psicólogo também. Successful therapy requires a safe environment without anything like fear hanging over every session. Uma outra técnica bacana que o Alan usa é fazer um acordo com o Jim de que, caso ele for cometer alguma coisa, tiver esse impulso, tiver essa compulsão, primeiro ele vir falar com o psicólogo, primeiro ele vir falar com o Alan. E acordos assim são super possíveis, porque a gente tem técnicas e através da conversa a gente consegue diminuir um pouco aquela intensidade emocional que pode levar o paciente a cometer algum ato de impulsão. E conversando, trabalhando, puxando acordos, valores que já foram trabalhados, pode ser sim algo que funciona bem efetivamente. Outra coisa que o Alan tenta fazer com o Jim, que também é da clínica da psicologia, é tentar explicitar para o Jim que ferramentas ele usou nesses últimos 4 meses que ele não cometeu nenhum crime. Porque ele teve vontade, ele pensou nisso, mas ele não fez. O que tem aí de potencialidade dentro dele que faz ele parar esse impulso? Então essa é uma técnica que ele puxa, que ele tenta também trazer para eles pensarem juntos. E um último elemento que eu também notei na relação deles é que o psicólogo, por mais desconfortável que ele esteja, ele consegue, de certa forma, empatizar com o sofrimento do Jim. E ele faz falas de acolhimento. Eu sei que é difícil, eu imagino como deve ser sofrido para você. E isso ajuda o paciente a ficar mais relaxado e num ambiente que ele percebe que é confiável e que alguém está entendendo o que ele está falando. My whole life I have been trying to figure myself out so I can help other people understand themselves. Então todos esses aspectos ele provavelmente usaria na clínica e estava trazendo ali para o atendimento do Jim. E um outro ponto interessante, pensando na clínica tradicional, é que caso a gente estiver atendendo um paciente com um transtorno de personalidade antissocial ou alguns outros traços que possam envolver um perigo para nós psicólogos, a gente vai priorizar a nossa segurança. Se a gente não está confortável com alguma demanda, com alguma questão, geralmente a gente toma alguma ação em relação a isso. Ou encaminhamos o paciente, ou deixamos claro o nosso limite, falamos que a gente está impossibilitado de atender aquela demanda nesse momento, enfim. Então é algo que a gente faz muito, prestar atenção em como a gente, como profissional, está diante daquela demanda e diante daquele paciente. Então imagina no caso do Alan, que posição difícil, porque além dele tem que controlar os sentimentos intensos dele, ele ainda tem que prestar atenção nos sentimentos de um paciente que ele não concorda com as ações dele. É muito difícil manter a imparcialidade. Sem falar que quando a gente, profissional, não está muito bem, a gente também não consegue oferecer o nosso melhor atendimento para os pacientes. Então o Alan está numa posição bem ruim. Mas a série ela é muito curiosa, ela é muito intrigante. Quero muito ver os próximos episódios. Se vocês têm dúvidas sobre esses assuntos em específico, comenta aqui, a gente pode ampliar a nossa discussão. Mas quis me manter um pouquinho mais nos comportamentos do Alan e alguns traços ali do Jim. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho o que se parece com a psicologia real ali no seriado. Vejo vocês na próxima!